Você já acordou cansado mesmo depois de uma noite inteira de sono? Já sentiu que seu corpo está funcionando, mas sua mente parece acorrentada? Talvez você olhe ao redor e tudo pareça normal. O trabalho esperando, o celular vibrando, com cobranças disfarçadas de oportunidades. E aquela voz do mundo dizendo, vai, você consegue. Mas, e se eu te dissesse que isso não é apenas cansaço? E se eu te dissesse que essa sensação de exaustão não é culpa sua? Vivemos numa sociedade que não grita mais, não impõe limites com autoridade bruta. Ela sussurra, ela incentiva, ela motiva, mas no fundo, ela adoece. Você não está falhando por estar cansado. Você está resistindo dentro de um sistema que exige o impossível e disfarça essa exigência com sorrisos motivacionais. O nome disso? Burnout existencial. E a causa dele está por toda parte. Na obsessão por produtividade, na culpa por descansar, no medo de parecer fraco. E se você sente isso, saiba, você não está sozinho. Esse canal existe exatamente para isso, para trazer clareza, voz e acolhimento a quem cansou de fingir que está tudo bem. Aqui, cada vídeo é um convite à consciência. É sobre abrir os olhos e enxergar além do corre. Se você quer romper com esse ciclo, se deseja transformar de verdade a sua relação com o tempo, com o trabalho e com você mesmo, te convido agora. Se inscreve, ativa as notificações e mergulha nos outros conteúdos que já estão aqui. Tem transformação real acontecendo por aqui. E pode começar hoje com você. Você já reparou como ninguém mais te manda parar? Pelo contrário, o tempo todo te dizem que você pode tudo. Que você só precisa focar, se organizar, acreditar, mas parece bonito, né? Mas por trás desse discurso doce mora uma prisão silenciosa, e é justamente essa que mais destrói. Antes, as regras eram claras. Não pode isso, não pode aquilo. Agora, a opressão mudou de forma. Hoje, não há proibição, há expectativa. Tudo depende de você. E se falhar, a culpa também é sua. Isso cria uma angústia constante, como se houvesse um juiz invisível dentro da sua cabeça, te lembrando que descansar é perder tempo, que parar é fracassar. O filósofo Byung-Chul Han explica que vivemos na sociedade do desempenho, onde não há mais um chefe gritando, há um eu interno que exige mais e mais o tempo inteiro. A gente virou nosso próprio opressor. E o mais cruel é que acreditamos estar livres quando, na verdade, nunca estivemos tão presos. É por isso que até o lazer virou tarefa. Ler tem que ser leitura produtiva. Meditar tem que servir para melhorar a performance. Dormir só se for otimizado. O descanso deixou de ser pausa, virou estratégia. E quando tudo é obrigação, até viver cansa. Essa prisão é invisível, mas ela existe. Está nas metas, nos to-do lists, nas comparações das redes sociais. E o mais perigoso, ela está dentro de você. Mas agora que você começou a ver as grades, já não dá mais para fingir que elas não estão lá. Descansar, algo tão simples, tão essencial, virou motivo de vergonha. Já percebeu? Quando você tenta parar, vem aquela sensação incômoda de que está perdendo tempo, de que poderia estar sendo mais útil, que poderia estar produzindo. Essa é uma das distorções mais cruéis da nossa época. Transformar a pausa em pecado. A verdade é que a gente foi ensinado a acreditar que só tem valor quem está em movimento constante, que só merece respeito quem vive em alta performance. E o mais triste é que a gente internalizou isso de um jeito tão profundo que hoje nem precisa mais de alguém cobrando. A cobrança já vem de dentro. Você se sente mal por não responder mensagens rápido. Se culpa por não bater aquela meta que você mesmo inventou. Fica frustrado por não conseguir render como gostaria, mesmo quando ninguém está te pressionando de fora. E o que é isso, senão o retrato perfeito do auto-julgamento? Esse não é apenas um sinal de estresse. É um sintoma de uma cultura que nos treinou para achar que só somos alguém quando estamos fazendo algo. E isso adoece. A mente fica agitada, o coração vive apertado. O corpo pede socorro em silêncio. Mas descanso não é luxo. É necessidade. É direito. É resistência.
A pausa é um ato de autocuidado, não de fraqueza. E aprender a descansar, sem culpa, é uma das formas mais poderosas de retomar o controle sobre sua própria vida. Você não precisa se justificar por querer respirar. Você não precisa se explicar por não querer ser uma máquina. Voltar a ser humano é talvez a mais corajosa das escolhas hoje. Sorria. Seja grato. Pense positivo. Já ouviu isso, né? Parece inofensivo. Parece até um conselho carinhoso. Mas, e se eu te dissesse que esse excesso de positividade pode ser uma armadilha disfarçada? Uma armadilha que, de tão doce, você nem percebe quando começa a te machucar? Vivemos num mundo onde tudo precisa ter um propósito, uma motivação, uma lição. Sentiu tristeza? Respira fundo e agradece. Sentiu cansaço? Enxerga o lado bom. Tá frustrado? Seja resiliente. Só que tem algo profundamente errado nisso, porque no fundo essa positividade compulsória nega a realidade. E mais do que isso, nega sua humanidade. Você não pode estar sempre bem. Ninguém pode. E não há nada de errado nisso. Sentir tristeza, raiva, medo, cansaço, tudo isso faz parte da vida. Mas essa cultura do sempre bem nos obriga a esconder nossas dores, a sorrir mesmo quando estamos desabando por dentro, a fingir força quando o que mais precisamos é de colo. Byung-Chul Han chama isso de violência da positividade. Uma violência que não impõe, mas seduz, que não bate, mas sufoca. E essa sedução é tão eficiente que, com o tempo, a gente nem percebe que está doente. Porque estamos sorrindo, porque estamos dizendo tá tudo bem. Quando, na verdade, não está. Você tem o direito de não estar bem. Você tem o direito de parar, de dizer não aguento, de sentir. O verdadeiro cuidado não é esconder a dor atrás de frases motivacionais. É olhar para essa dor com honestidade e se permitir acolhê-la, sem culpa. Se libertar da positividade tóxica é muitas vezes o primeiro passo para começar a se curar de verdade. Quando foi a última vez que você ficou em completo silêncio? Não estou falando de um lugar sem barulho externo, mas de um momento onde você se desligou de tudo. Das notificações, das obrigações, da necessidade de responder, planejar, consumir. Um momento em que você simplesmente existiu. Talvez você nem se lembre. Talvez o silêncio tenha se tornado um desconforto. Algo que você precisa preencher rapidamente com um vídeo, uma música, uma tarefa. Mas e se eu te dissesse que é justamente nesse silêncio, nesse vazio, que mora a sua cura? Byung-Chul Han fala sobre isso com uma profundidade rara. A contemplação silenciosa é um antídoto contra a hiperatividade mental que nos corrói. No passado, o tédio profundo, aquele que parece até doer, era o útero da criatividade, da filosofia, da espiritualidade. Era ali que o ser humano acessava sua própria profundidade. Hoje esse tédio é tratado como um defeito. Algo que precisa ser exterminado com estímulo constante. Só que sem tédio não há reflexão. Sem silêncio não há reconexão. Sem pausa não há reencontro. E talvez seja por isso que você se sinta tão cansado, mesmo quando parece estar descansando. Porque a pausa virou planejamento, o descanso virou estratégia, e o silêncio virou um incômodo. Mas o silêncio não é vazio, é espaço. Espaço para você ouvir o que o barulho esconde, para você lembrar do que foi enterrado sob tanta produtividade, para você se reencontrar com sua própria essência. Voltar a sentir o tempo passando, sem a angústia de estar desperdiçando ele, é um dos maiores atos de liberdade que você pode viver. E talvez, nesse silêncio que você tanto evita, esteja justamente a sua salvação. A ideia de liberdade hoje é sedutora. Seja seu próprio chefe, gerencie seu tempo, viva dos seus sonhos. Mas o que ninguém fala é que, nesse modelo, você também vira seu próprio fiscal. E o problema começa exatamente aí. Quando você acredita que é totalmente livre, qualquer falha se torna sua culpa. Não produziu hoje? Falta de disciplina. Está desmotivado? Falta de foco? Cansado? É preguiça disfarçada. Você internaliza tanto essa lógica que não percebe mais a violência com a qual está se tratando.
Byung-Chul Han chama isso de autoexploração. Você não precisa mais de um chefe cobrando metas. Você mesmo faz isso. Não precisa mais de um relógio de ponto. Você mesmo se vigia. A performance virou um vício, e você não consegue mais desligar. Até o que era refúgio virou ferramenta de performance. O corpo virou máquina a ser otimizada. A mente virou gestor de metas. As relações viraram networking. Até a espiritualidade virou produtividade emocional. Tudo tem que dar resultado. Tudo tem que servir para algo. E quando não serve, é descartado. Essa lógica está te esvaziando. Porque em algum momento você deixou de ser alguém que vive e virou alguém que se gerencia. Um projeto em eterna construção. Uma empresa de uma pessoa só. E isso é insustentável. Você não nasceu para ser funcional o tempo todo. Você não é um robô. Você é um ser humano, com limites, com emoções, com dias bons e ruins. E reconhecer isso não é fracasso. É o primeiro passo para sair do ciclo da autoviolência e começar a viver de verdade. Você foi ensinado a acreditar que liberdade é poder fazer tudo. Que quanto mais possibilidades você tiver, mais livre será. Mas, e se a verdadeira liberdade estiver justamente no contrário? No poder de não fazer, de não querer, de simplesmente parar? É estranho pensar nisso, eu sei. Mas faz sentido. Porque a liberdade que nos vendem hoje é, na verdade, uma outra forma de prisão. Você pode tudo, então deve tudo. Deve se superar. Deve aproveitar todas as oportunidades. Deve estar sempre no seu melhor. E aí, o que era escolha vira obrigação. E você se perde. Só que existe outro caminho. Um caminho mais silencioso, mais profundo, mais verdadeiro. É o caminho do não. Dizer não ao excesso. Não à pressa. Não à cobrança sem fim. Dizer não ao mundo, para poder dizer sim a si mesmo. Esse não é revolucionário. Ele não é preguiça, nem fraqueza. É consciência, é maturidade, é reencontro. É você assumindo o controle da própria vida. Não para produzir mais, mas para sentir mais. Respirar, estar, ser. E se tudo isso que você ouviu aqui fez sentido, é porque em algum lugar você já está despertando. Já está buscando outra forma de viver. E é exatamente por isso que esse canal existe. Aqui, você não encontra apenas vídeos. Você encontra clareza, acolhimento, um novo ritmo, um novo olhar. Cada conteúdo já publicado foi feito para te ajudar nessa transformação. E os próximos vão ainda mais fundo. Então, se isso te tocou, se você quer continuar nessa jornada de reencontro consigo mesmo, se inscreve agora. Ativa as notificações. Compartilha esse vídeo com quem também precisa parar. Porque sim, você pode tudo, mas mais do que isso, você pode não precisar ser tudo o tempo todo.